De volta aqui com o Inter CJC para todo o Brasil, e neste bloco a gente vai dar continuidade à nossa conversa que a gente começou no bloco anterior e que está muito esclarecedora. Estamos falando sobre um assunto aqui que eu não sei se você já parou para pensar, que é sobre algo que está profundamente ligado à salvação. Uma pessoa pode ter o seu nome riscado do livro da vida? E aí, já fez essa pergunta? Você tem certeza que o seu nome ele está lá? Então, a gente está falando sobre isso aqui no nosso programa e para me ajudar nesse assunto eu estou recebendo aqui dois pastores que estão nos dando uma ajuda muito grande. Eu estou aqui com a pastora Ana Carla, ela que é da Casa de Oração e também do Ministério CREA. Ela está aqui nos ajudando nessa conversa e juntamente com ela, pela primeira vez aqui no Inter CJC, o pastor Paulo de la Vega, ele que é da Primeira Igreja do Retiro em Jacarepaguá, também está nos ajudando nesse bate-papo. E do bloco anterior eu joguei aqui uma pergunta aqui para os meus queridos convidados, que é a seguinte, que é algo que alguns dizem que é mito, tem gente que talvez vá na vertente que acredita nisso, né? A gente até já chegou a falar sobre isso aqui no programa, que é essa questão de que uma vez salvo para sempre, né? Já está salvo, já está carimbado, não tem como voltar atrás. Vocês acreditam que isso é um mito, que isso é uma verdade? Se a gente é salvo uma vez, a gente não pode mais nunca deixar de ser salvo, não tem nada que possa atrapalhar esse plano. O que vocês acham, meus amigos? Eu queria voltar só Sim, claro. ao bloco anterior. A pastora se expressou muito bem quando ela falou sobre a vontade do ser humano, a vontade de agradar a Deus. E quando eu falei sobre a questão da definição de Deus a partir de Langston, quando ele fala que Deus é espírito pessoal, ele faz uma definição do homem também e diz que o homem é espírito pessoal. Então, como homem espírito pessoal, ele tem 4 poderes. O poder de querer, o poder de amar, o poder de sentir e o poder de dirigir a si mesmo. Esse nós chamamos de livre-arbítrio. O poder de querer, quando acontece a restauração, quando Jesus entra na sua vida e você se torna salvo, seu nome vai para o livro da vida, ele promove a sua restauração e nós chamamos isso de metanoia, mudança de caminho, mudança de mente, mudança de direção. Ele restaura completamente a vontade do ser humano, a vontade do homem. Então, o meu querer, o meu desejo, a minha vontade é de servir ao Senhor sempre. Então, apenas para cooperar com a pastora na resposta dela passada, viu, pastor? Mas, perdão, a sua pergunta foi? É questão do salvo. Se a pessoa, uma vez salva, ela está salva para sempre? Tem perigo de perder? Vamos olhar lá para a Igreja Romana. Não vamos ficar citando muito aqui, mas há 1000 anos atrás ela cria uma teologia em prol dos seus objetivos que diz o seguinte: a tradição tem o mesmo poder de salvar que as Escrituras. Então, Bíblia não vale de nada. Palavra não vale de nada. O que vale é você ir para aquelas reuniões, né, chamadas missas. Sem ofender ninguém, o propósito não é esse, mas é trazer luz a um tema que tem sido polêmico há muitos anos. Também no meio batista, há um paradigma muito grande. E ele diz o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Na nossa igreja, nós produzimos todo o nosso material de teologia sistemática. Nós temos uma pessoa que disse assim: Cristo Jesus me salvou, perdoou os meus pecados passados, os presentes e os pecados futuros. Como se isso fosse uma ideia do hipercalvinismo, ou seja, eu agora fui eleito, eu agora estou salvo, então vou viver uma vida inconsequente porque no último momento da vida eu serei salvo. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia mesmo. Ou da mesma forma, eu busco a palavra de Deus, sou dizimista, sou fiel, sou ofertante, estou em todos os cultos, não negligencio as nossas reuniões congregacionais, vou fazer tudo certo, mas como eu não estou relacionado para ser salvo, no último momento da minha vida eu vou me perder e vou me perder para sempre. Essa não é a ideia. Uma vez salvo, salvo para sempre, é uma verdade. Se você observar a partir do ponto de que Jesus foi o sacrifício perfeito e o que ele fez, não há nada neste mundo ou fora dele que possa apagar o seu sacrifício. Então vale, realmente vale. Mas como o homem tem os 4 poderes e ele tem o poder de dirigir a si mesmo, eu creio que somente o homem pode, pela sua própria vontade, desistir de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, para esta pessoa que agora vai viver inconsequente, vai fazer uma escolha, o homem tem o poder de escolher, essa verdade não é uma verdade absoluta. Então, ele pode perder, ele pode negligenciar. Agora, se eu estou dizendo que vou perder a salvação porque eu sou pecador,
Aí isso não é uma verdade, porque todos nós somos pecadores. Aonde Cristo Jesus salva a mim e a você? Há uma ideia de teologia sistemática que diz o seguinte: a hamartiologia é a ciência que estuda o pecado. Então ela fala sobre o pecado da raça, aquele que está lá no Éden, né? A ideia não é mais o pecado original, mas o princípio fundamental do pecado. Romanos vai dizer que o pecado veio através de um homem e com ele a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas pela obediência de Cristo, o pecado saiu do mundo. Aí vem João e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a ideia de você estar salvo, estar arraigado em Cristo Jesus, estar preso a este grande amor, é o que garante a você a salvação eterna. Pastora, fala um pouquinho. Não, essa questão da frase salvo uma vez, salvo para sempre, dá a entender como se estivesse tirando a responsabilidade, isentando o homem da sua responsabilidade. E na salvação, a gente bem sabe que a maior responsabilidade da salvação é de Deus, porque a Bíblia diz que, de maneira nenhuma, Jesus lançaria fora aquele que o Pai os concedeu, né? E a Bíblia diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, lá em Apocalipse fala sobre isso. Mas, ou seja, a vontade de Deus de salvar é maior responsabilidade sobre a salvação do homem, porque o homem sozinho não tem capacidade de escolher pela salvação, né? Tem que ter a chamada do Senhor, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se não tiver a obra do Espírito Santo, o homem não tem como querer Deus. Em contrapartida, ele não tira o poder de decisão que seria o livre-arbítrio do homem. Não é? Então, o homem também tem a sua responsabilidade na salvação de querer se manter na salvação. Foi aquilo que eu tentei dizer anteriormente. Ser salvo é viver o tipo de vida que Deus vive. Então, o homem tem que querer continuar vivendo o tipo de vida que Deus vive. Tanto é que a Bíblia diz: ao vencedor dar-te-ei da coroa da vida, aquele que seguiu o seu caminho até o fim, sempre tem uma condicional, né? E Jesus, o apóstolo Paulo, de uma forma brilhante, ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, você vê que eu vejo que a Bíblia não é totalmente radical, esse ponto, extra-calvinismo, né? E totalmente arminianismo, o homem decide tudo ou então Deus decide tudo. Existe um equilíbrio ali, tem a responsabilidade de Deus, mas também tem a responsabilidade do homem que ele não pode esquecer. O homem também é responsável por manter-se na fé e na salvação. O professor me permite um pouquinho? Claro que sim, pastora. A pastora está coberta de razão. Eu falei sobre hamartiologia, falei sobre o pecado da raça, aquele que nasce com a gente. O salmista Davi vai dizer: olha, em pecado me concebeu minha mãe. Ele mesmo comete o pecado de matar Urias e de adulterar com aquela que foi mulher de Urias. Né? Depois ele constrói o Salmo 32, quando ele fala da dor que o pecado traz para ele. E depois o Salmo 51, quando ele diz lá no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. A ideia do perdão dos pecados, aquilo que está lá em Hebreus, que diz o seguinte: porquanto quanto aos seus pecados e às suas prevaricações, eu não me lembrarei mais. Quer dizer, eu apaguei completamente, não vou lembrar mais. A ideia do pecado da raça, a ideia do perdão que se consegue em Cristo Jesus, é a ideia onde Jesus vence a morte e dá a você a oportunidade de viver. Agora, eu fui regenerado, fui salvo, Jesus ele me perdoou, acabou a história do pecado da raça. Mas entra uma outra história, pastor. Eu estou sobre a terra, caramba, eu peco, e porque eu estou pecando, eu posso perder a minha salvação. Aí você vai em 1 João que diz assim: filhinhos, que aí a ideia de atos de pecados, né? Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando a gente olha para a ideia do pecado como opção do ser humano lá no livro de Hebreus capítulo 10, a gente percebe que esse sujeito, porque prefere o pecado, ele põe em risco a sua salvação. Pecado, ele tem 4 coisas que você pode fazer com ele. Primeiro, ter a consciência do pecado. Segundo, arrepender-se do pecado. Terceiro, confessar o seu pecado. E o quarto, que muita gente larga de mão, é abandonar o pecado. Então, a pessoa não quer abandonar o seu pecado, as outras 3 ações absolutamente não valem de nada. Tem pessoas que endurecem o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Em Hebreus fala sobre isso. Não endureçais o vosso coração ao ouvires a voz do Espírito Santo. E Jesus lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito à igreja. Essas são as formas que até que o pastor citou de
negligenciar, né? Isso aí. Não só a questão do pecado, mas a questão também de não ouvir a Deus, coisas que podem colocar em risco, A né, sua salvação. a nossa salvação. E, na opinião de vocês, vocês acreditam que hoje a igreja, de um modo geral, ela tem tocado nesse assunto, tem falado sobre isso, tem deixado claro para os membros e para as pessoas que estão ali essas condições, o que a pessoa ela deve fazer para ela conservar sua salvação, o que ela não deve fazer, o que ela deve evitar. Tem deixado claro para as pessoas hoje essa questão da salvação de um modo geral? Alguns altares, sim. Agora, tem muitos altares que estão muito mais preocupados com a teologia da prosperidade, com outros tipos de teologia e não a salvação. Mas se você tiver comparar dentro da história da igreja, como bem colocou aqui até o pastor, você vai ver que no século XIX, no século XVIII, os pregadores, os grandes teólogos, como Jonathan Edwards e Calvino e outros, né, eles anunciavam a salvação confrontando a pessoa com o seu pecado. Tanto é que a qualidade de cristãos naquela época, não sei, né, que a gente está no coração de todo mundo, e não vivi esse tempo todo também para poder colocar uma estatística, né? Verdade, mas pelo pastor. que a gente lê, pelo que a gente vê, pelo pouco de vida que a gente tem, a gente percebe que seria uma qualidade muito melhor, vamos dizer assim, do que nos dias de hoje em alguns lugares, né? Porque tem igrejas que realmente são comprometidas, outras não. Como tem em todos os lugares, né? Pessoas que são honestas, outras não. A teologia do confronto é uma coisa que ninguém quer, né? Vamos pegar a palavra de Deus e vamos ouvir o que Jesus fala. Ele diz assim: não cuideis que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer o quê? Espada. O que é espada? A espada é um instrumento de guerra. Pega uma espada, uma melancia, coloca sobre a mesa, pega uma espada e passa no meio, o que você vai descobrir? O que tem dentro. E assim é a palavra de Deus. Quando ela entra no coração da gente, ela promove o confronto que a gente não está esperando. E não é o confronto da minha religião contra a sua, da minha denominação contra a sua, absolutamente não. Da minha ideia ou do meu conceito contra o seu. Não, absolutamente não. Mas é o confronto você com o seu eu, o interior. Então, quando a palavra de Deus entra no coração e abre o coração, é a espada que veio, que vai até a ponto de dividir juntas e medulas, né? Ela mostra para você mesmo o que você tem por dentro. Então ela mostra para você que você é um mentiroso, Espelho, né? que você é um adúltero, que você é um enganador e ninguém quer saber disso. Então o púlpito que fala sobre confronto, o pessoal vai embora. Não massageia o ego. Não massageia o ego, vai embora. Você quer ver uma coisa interessante? Olha, para pelo menos alimentar um pouquinho a nossa conversa, posso pegar aqui a palavra? Pode, à vontade, claro. É possível que o meu nome seja excluído do livro da vida? O que diz Hebreus? Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Quem foi esse? É o cara que foi regenerado, que foi transformado, que recebeu a iluminação da palavra de Deus e depois recaíram. Vejam que a ideia é de cair de novo, né? Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo a vitupério. A gente corre lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26, 23, 24, 25, por ali, começa o seguinte: retenhamos firmes a inabalável confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Mas se você pega aquele grego e bota ele para o hebraico, ou seja, traduz ele para o hebraico, a expressão muda. Ao invés de não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, é a ideia de não negligenciando as nossas reuniões congregacionais. Então é possível que esteja perdido mesmo dentro da igreja, né? Se você pegar também de ponta a ponta aí o ano inteiro e for somando as horas que você passa na igreja, se em 365 dias você somar 10 dias seguidos, foi muita coisa, porque tem muita gente que não vai à igreja. Verdade. E quando vai, já está doido para ir embora, o culto está Tá cansado, lavar roupa. Exatamente. E nesse livro de Hebreus, o texto vai dizer o seguinte, para poder cooperar com Hebreus capítulo 6, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, já não resta mais, ou já não há mais, expiação pelo pecado. Caramba, peraí. Se não resta expiação e a morte de Cristo, ela foi substitutiva e foi expiatória, se não há mais expiação pelo pecado, o que acontece? E aí Hebreus vai dizer que aquele que vive voluntariamente no pecado, ele promove 3 pecados. Primeiro, calca aos pés o Filho de Deus.
Ou seja, impede que as pessoas caminhem na direção do Filho de Deus através do mau testemunho, do péssimo testemunho. Segundo, ele ultraja o Espírito da graça. O que é ultrajar o Espírito da graça? É blasfemar contra o Espírito Santo, né? E ele, naturalmente, ele coloca a impureza naquilo que um dia foi santificado, ou seja, Cristo morreu por você. E se morreu por você, você foi santificado, agora você não pertence mais a você, você pertence ao Senhor. Então, quando eu volto voluntariamente para o pecado, eu largo de mão, eu abandono o sacrifício que Cristo fez por mim. E se eu abandono isso, eu faço por livre e espontânea escolha. Eu não vou esperar que o meu nome continue no livro da vida. Mas existe, talvez, pastor, uma oportunidade de a pessoa que, talvez se se abandonar, ele está profundamente ligado com a pessoa, ela ter, vamos dizer, não só saído da igreja, mas ter deixado tudo aquilo que ela fazia antigamente, toda aquela, talvez ela foi criada num lar cristão e um determinado dia ela resolve deixar tudo aquilo. Só que talvez ela percebe que aquilo que ela fez é errado, anos na frente, ela quer retornar, né? E a pessoa, de fato, ela tem então essa oportunidade para voltar, né? Eu queria fazer outra pergunta aqui para os nossos queridos convidados, mas o tempo não permite mais, né? Vou pedir para vocês deixarem. Que pena mesmo, ficou muito boa essa conversa. Espero vocês outras vezes aqui no nosso programa, tá bom? Vou pedir para vocês deixarem seus contatos, rede social e o que vocês quiserem, tá bom? Começando pela querida pastora Ana, só olhar para essa câmera aqui, pastora, fique à vontade. Agradeço ao Senhor Deus pela oportunidade, agradeço a toda a direção, a produção da Igreja, da Internacional da Graça. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem tirado um pouquinho do tempo de vocês para participar desse momento tão bom para aprofundar o nosso conhecimento. Deixa aí os nossos contatos, é o 2401-3545, estou aí à disposição. E que Deus possa profundamente, através do Espírito Santo da Graça, te trazer discernimento para o seu coração, iluminando os olhos do seu coração, para que você entenda verdadeiramente o que é ter uma vida de salvo diante de Deus, para que jamais o seu nome seja apagado do livro da vida. Amém? Show de bola. Pastor Paulo, fique à vontade também para deixar seus contatos. Perfeito. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com você nessa tarde, uma tarde que Deus separou para falar ao seu coração. Lamento profundamente que o tempo não nos permita, né, explanar mais ainda sobre esta graça maravilhosa que está sobre a sua vida e que agora resgata você, traz você para poder ouvir esta palavra. Louvo a Deus pelo programa, pelo brother, pela oportunidade de ter estado aqui também e espero que o Senhor dê a você não só uma tarde de bênçãos, mas toda uma vida muito abençoada. Deus abençoe você. Show de bola. Pastor Paulo, foi um prazer. Volte sempre que quiser, tá bom? Pastor Ana, também foi um prazer receber a senhora novamente, tá bom? Galera de casa, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Te espero no próximo Inter CJC, então até lá. Fique com Deus. Tchau. Pô, mas não deu pra mim.